é que uma das alternativas é a criação da comissão. E o que o pessoal pretende ao criar a comissão? Trazer para cá os órfãos de pais vivos. Vocês vão ficar chocados, mesmo quem porventura seja contra a anistia, quando, por exemplo, eu trouxer para cá, está previsto, né? Já estamos conversando, 6 filhos de 8 anos para baixo, do mesmo homem, está acordado 17 anos de cadeia, vocês vão se emocionar com isso aí. Tá? Eles não tentaram, com todo respeito, teve um quebra-quebra aqui, pelo que tudo indica, foi feito antes da entrada do pessoal que estava acampado, aconteceu essa confusão toda. O próprio Nelson Jobim falou também, depois voltou atrás, que foi um quebra-quebra, algo que todos nós aí condenamos, mas ninguém tentou dar golpe no Lula. Olha, a Procuradoria-Geral da República pode denunciar Bolsonaro em 3 inquéritos ainda esse ano. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de outubro de 2024, são 8 horas da manhã. Gilmar Mendes se diverte com o teatro bolsonarista que usa uma anistia impossível para tentar manter no curral o gado que começa a fugir. Um assunto dominou a terça-feira, 29 de outubro. O projeto de lei que anistia os golpistas do 8 de janeiro, incluindo o chefe deles. Apesar de o presidente da Câmara, Arthur Lira, enterrar o PL numa comissão que não tem data para funcionar e que o próximo presidente da Câmara promete a Lula não instalar, Bolsonaro, que de ingênuo não tem nada, finge que acredita. O bolsonarismo está desesperado, o STF acelera, a Polícia Federal também e a PGR também. A denúncia da PGR vem no máximo 6 semanas. E o Supremo aceitará gostosamente, porque o bolsonarismo insiste, puro teatro. Sabe que o STF vai enterrar se for aprovada a anistia, o que nunca será, porque o governo tem sólida maioria no Senado e o presidente da casa já disse que não pauta essa estrovenga. Mas e se pautasse, Eduardo? Se pautasse, o Supremo vetaria. Simples assim. Então por que esse teatro? Porque o gado está fugindo do curral bolsonarista. Se achar que Bolsonaro já era, ele fica sozinho antes que se possa dizer Xandão. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e vamos em frente. Lero-lero sobre suspeita de urnas não se repetiu, diz o Gilmar Mendes, ao falar sobre as eleições municipais. Evidentemente, ele está tirando um sarrinho aí dessa história de que as urnas eletrônicas estavam fraudadas em 2022, etc, etc, né? Código-fonte, etc, etc, porque agora ninguém achou as urnas fraudadas, não é? Por quê? Porque o bolsonarismo teve várias vitórias importantes. Aí eles não dizem um A sobre as urnas. E o Gilmar tem sido, ele como decano do STF, né, o ministro mais antigo do STF, ele tem sido um Xandão número 2, uma espécie de par do Alexandre de Moraes no enfrentamento ao golpismo. E ele é um dos que tem dito que essa história de anistia não vai para frente. E não vai para frente também porque o Lira enterrou. E por que o Lira enterrou? Porque ele sabe que não há na Câmara dos Deputados um clima para anistiar coisa alguma. Até porque os deputados, a grande maioria dos deputados ali, não quer encrenca com o STF de jeito nenhum. Inclusive vários deles podem vir a ser julgados pelos ministros. Então é visto que no máximo esse projeto de lei de anistia teria 120 votos. Não passaria de jeito nenhum. O Lira achou uma solução salomônica, porque ele quer eleger o presidente da Câmara, e criou uma comissão que não tem data para ser instalada e que depois os líderes vão ter que indicar os membros, e aí também os partidos da base vão fazer corpo mole. Isso não sai na presidência do Lira. E já foi dito que se não sair na presidência do Lira, não sai nunca. Mas poderia até sair. O máximo é que haveria um tensionamento entre os poderes, mas não seria nada mais do que isso. O relator é quem dá o rito da comissão que vai analisar a anistia
de golpistas do 8 do 1, diz o Lira. E aí ele põe um relator que vai segurando isso, porque ele sabe que se disser que não vai colocar em votação, o Bolsonaro vai trabalhar para sabotar o candidato dele, Lira. E sonhar com anistia não faz mal ao Bolsonaro, só o frustrará depois, diz esse colunista. Porém, eu digo o seguinte, o Bolsonaro não está sonhando com nada, ele sabe muito bem, ele foi presidente da República, ele sabe muito bem que não passa, mas ele tem as suas razões para continuar insistindo nesse teatro. Os bolsonaristas tentam salvar o PL da anistia após a canetada. Mais teatro, minha amiga, meu amigo, o PL da anistia foi retirado da CCJ e os bolsonaristas fizeram discursos, fizeram teatrinho, dizendo que vão convocar uma comissão da verdade. Imagina, isso é uma heresia. A comissão da verdade da Dilma Rousseff era para falar de tortura, penduravam as pessoas no pau de arara, torturavam até a morte, jogavam do alto de um avião. Como é que ele quer comparar a prisão de gente que quebrou o judiciário, o executivo, o legislativo e tentou dar um golpe e só foi presa? Ninguém bateu, ninguém torturou, ninguém matou ninguém ali. Bom, a Polícia Federal, enquanto isso, está acelerando. A Polícia Federal foi para cima, está indo para cima dos golpistas, acelerando para fechar. Agora em novembro, a Polícia Federal tem até o dia 27 de novembro, é o prazo que o Alexandre de Moraes deu para concluir a investigação do 8 de janeiro. E agora não tem o que fazer. A Polícia Federal quer apresentar um indiciamento do Bolsonaro e de tantos outros ali, Braga Neto, Heleno, inquestionável. E o PGR só está esperando isso. Enquanto isso, o Bolsonaro continua no teatro. O que interessa é tirar da papuda e colocar na rua. É conversa fiada, ele está pensando nele mesmo. Ele vive dizendo que vai ser candidato em 2026, porque ele conta com essa anistia para ser candidato. E, na verdade, também ele sabe que essa anistia não passa, mas, como eu disse, ele tem um motivo muito bom para segurar essa discussão, manter o gado mobilizado. O Bolsonaro nega a anistia como condição para apoio à sucessão no Congresso e diz que a comissão vai mostrar os órfãos do 8 do 1. Ele quer levar famílias, quer levar crianças para emocionar. Você viu ele dizendo ali, é um jogo baixo que não vai chegar a lugar nenhum, porque realmente ninguém está fazendo mais nada do que cumprir a lei. O Bolsonaro está desesperado e essa é a razão. Ele foi escanteado e logo vai ser esquecido. Então eles precisam, ele e aquele entorno dele, aquele núcleo duro dele que está todo envolvido, todos esses deputados bolsonaristas daquela comissão de Constituição e Justiça estão todos envolvidos no 8 de janeiro. Eles sabem que se não houver anistia, eles vão acabar no banco dos réus também. E o Bolsonaro vai ao Senado tentar negociar a anistia, mais teatro, porque o Rodrigo Pacheco é aliadíssimo de Lula, estava no ato pela democracia em 8 de janeiro desse ano, ao lado do Xandão, do Gilmar Mendes, do Lula, e cabe ao Pacheco, se não bastasse a maioria do governo no Senado, o Pacheco é que teria que colocar em votação o PL. Isso ele não vai fazer nunca. O Bolsonaro confirma a negociação com o Lira sobre a anistia, mas alega que prioridade são os presos, essa conversa mole aí, e o Bolsonaro aceitou, não é, que seja criada a comissão, mas o Lira está prometendo para ele que a comissão vai funcionar e não vai. E ele sabe disso. É tudo para manter esse gado preso, gente. O presidente da CCJ diz que não vai descansar enquanto a anistia para 8 do 1 não for aprovada. A tal Caroline Detone diz essa história aí. Ninguém acredita nisso, porque não há condições físicas. O ano está terminando, tem 1 mês e meio para o ano terminar.
E o Bolsonaro, com as frases de efeito dele, você vê que o próprio semblante dele mudou, né? A gente vê como o semblante do Bolsonaro mudou. Não vai ser como a da Dilma, a comissão, na verdade, da Dilma, que só tinha terrorista, né? E ele continua provocando e mobilizando o gado com essas frases. Enquanto isso, a bancada do governo pressiona o Hugo Mota, o provável novo presidente da Câmara, para não pautar o PL da anistia em 2025. Então esses candidatos estão tendo que se equilibrar, porque o governo não tem só os votos do PT, que são quase 100, tem também os votos da base aliada, e aí passa de 200 para eleger o presidente da Câmara. E no STF a tramitação do PL da anistia é vista como desvio de finalidade e vai ser declarada inconstitucional. Isso não tem dúvida nenhuma. Há uma fila enorme de juristas dizendo que isso não existe, esse projeto não passa nunca. E eles sabem disso. E o Moraes ele dá uma explicação muito boa. Quem admite ou não a anistia é a Constituição. E a Constituição proíbe esse tipo de anistia, sobretudo para quem tentou dar um golpe. E os ministros do STF veem ilegalidade em anistia a Bolsonaro e prevêem que vão derrubar a medida. Eles já falaram que vão derrubar, se aprovar vai derrubar. Vai ter uma crise entre os poderes, mas vão derrubar. O Bolsonaro, enquanto isso, continua proibido pelo Supremo de deixar o Brasil e o processo contra ele acelera. Como você viu, a Polícia Federal, ao apontar a ausência de Anderson Torres como uma das causas para o 8 de janeiro, envolve também o Bolsonaro, porque ele estava lá em Miami, ao lado do Bolsonaro. Veja só, quando ocorreu o 8 de janeiro. O fim das eleições destrava os processos contra Bolsonaro e agora começou, gente. Vai demorar alguns dias aí, é questão de dias. Estamos falando aí questão de dias, no máximo semanas, para que as coisas comecem a andar. Você espere que você vai ver acontecer. Não aconteceu até agora, tudo tem explicação. O próprio bolsonarismo, a família do Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro, todos falam, filho do Bolsonaro. Eu já apresentei umas 10 vezes aqui a entrevista dele, dizendo que o processo vai ser aberto contra o pai dele. E, por fim, a denúncia contra o Bolsonaro por 8 de janeiro vai ocorrer ainda este ano. Acabou, não tem muito o que falar. O que tem que se falar é o seguinte: esse teatro que o bolsonarismo está encenando é para entreter o gado, e isso é uma prova de que a extrema-direita, que diz que o PT perdeu a eleição e que o PT está morto, né? O PT já foi declarado morto um monte de vezes. O PT elegeu o presidente da República e, na verdade, tem maioria no Congresso, tem uma ampla base e está morto. Dizem que está morto. Tem o principal candidato para 2026 e o Bolsonaro está dizendo que está morto. Vamos ver quem vai morrer primeiro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.